Olá, tudo bem? Seguindo o nosso estudo do pensamento de unificação. Como todas as aulas, a gente faz uma introdução, então vamos a ela, né? Estamos aí trabalhando com o pensamento de unificação, o pensamento filosófico do reverendo Dr. Samia Moon, conteúdo que está no livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Já vou colocar aí na sua tela, né? O livro a partir do qual nós estamos trabalhando, então tá aí na sua tela. O livro é esse, a capa está aí, e o local aonde você pode obter o livro está também na sua tela, é o www.unificacionista.com. Aí do cantinho também da tela tem ali um QR Code, que você pode também rapidinho acessar o site, vai ali na seção de literatura no menu, entre outros livros em ordem alfabética, com essa capa que está aí na sua tela, você acessa o livro, você pode no site movimentar o livro, folhear, fazer aproximar, afastar, enfim. Mas a minha reiterada solicitação é que você faça o download. Tenha o livro no seu dispositivo, no seu celular, no seu tablet, no seu laptop, para que você possa sempre consultar e dar aprofundamento aos nossos estudos. Basicamente, esse modelo que nós estamos fazendo de estudo, a gente intitulou Aulas Facilitadoras, né? Com o objetivo, como o próprio nome diz, de apenas facilitar. A gente tem trazido todo o conteúdo? Claro que não, né? É um conteúdo bastante denso, muito conteúdo, então eu tenho estudado previamente cada um dos temas, né? E aí eu trago aqui na aulinha trechos do livro, faço ali algumas destaques no texto, que eu sempre chamo de grifos, né? Aquele trechinho que eu vou ali e coloco um grifo, na verdade uma cor diferente, coloco ali em itálico, negrito, né? E sempre brinco também, ó, é a dica da prova, né? Anota porque vai cair na prova. Na verdade são as ideias fundamentais que, na minha compreensão, no meu entendimento, é a ideia central, ou pelo menos argumentos que vão, entendido eles, vai permitir que você depois, indo ao livro, possa realmente ter um entendimento muito mais aprofundado, né? O objetivo dessas aulas aqui é tornar você doutor? Não é o meu objetivo, até porque eu também não sou, eu sou um estudioso do pensamento de unificação, tal como você. Então aqui a gente está só compartilhando, eu me dediquei à tradução do livro, à elaboração desses materiais, dessas aulas propriamente, e por isso eu tenho tido aí o capricho, o zelo de procurar nos temas, nos tópicos, nos capítulos, as ideias com as quais você, compreendendo, depois se debruçando sobre todo o conteúdo do livro, você terá, certamente, né, na minha compreensão, né, o meu objetivo, a minha intenção é permitir que esse seu entendimento aprofundado seja facilitado através dessas discussões prévias e singelas, né, como às vezes eu brinco aqui, nas nossas aulas facilitadoras. Beleza? Então, essa é uma introdução, tá aí, né, a dica, então tenha o livro, baixe o livro, né, para que você possa acessar a hora que você quiser, tá dando uma descansada, tá no metrô, tá, né, no intervalo do trabalho, tá no fim de semana aí com um tempinho ocioso, se debruce sobre o livro e estude de forma aprofundada, a partir, obviamente, dessas aulas facilitadoras. E aí também já introduzindo sobre essa aula de hoje, nós estamos tratando aí, como também está no alto da tela, sobre o título Lógica. Nós já fizemos aulas anteriores aí falando sobre a visão tradicional ou algumas visões, né? Fizemos já 2 aulas específicas contextualizando, criando um cenário dentro do qual, agora a partir dessa aula e na próxima aula que virá, a gente vai começar a discutir, apresentar, ou pelo menos de uma forma como um esboço, aí um vislumbre, a teoria da lógica a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Beleza? Então é só para você entender e se situar que aula é essa, dentro de que contexto nós estamos. Então estamos no capítulo sobre lógica, já estamos aí fazendo a aula propriamente sobre a lógica a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Vamos desmembrar essa apresentação da lógica da perspectiva do pensamento de unificação em 2 aulas, né? Não é todo o conteúdo também, mas também eu, ao estudar o conteúdo, eu percebi que se eu tentasse colocar todo ele no tempo que a gente aí está definindo para nossas aulinhas facilitadoras, certamente talvez não facilitaria, mas empobreceria, né, o conteúdo, e para que não empobreça o conteúdo, eu resolvi então desmembrar, fazer em 2 partes, fazer em 2 aulas, então não perca, né? Nós vamos fazer essa aula e a aula que vem, na aula seguinte, né, que vai estar gravada aí, a perspectiva do pensamento de unificação acerca de lógica. Beleza?
Então vamos começar a nossa aula de hoje? Então, feita essa introdução, caderninho e caneta à mão, como eu sempre falo, né? Tem ali as anotações que eu vou indicando e referenciando como dicas da prova, né? E aí a gente vai dar sequência, então. Vamos lá. Trabalhando, então. O tema de hoje, começando com essa aula, a lógica da unificação ou lógica a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Nós vamos começar aí com esse item A, postulações básicas. O ponto de início e a direção do pensamento. Vamos lá. Sistemas tradicionais de lógica têm ficado primariamente nas leis e formas de pensamento. E já vou abrir um parênteses aí já na primeira linha, né? Basicamente, essas duas aulas anteriores que nós estudamos, foi esse o objetivo. A gente analisou as visões, os sistemas tradicionais da filosofia acerca de lógica, e aí o que a gente pode, já de uma forma bem sucinta, afirmar, o livro afirma, né? A gente está só trazendo aí o trechinho, é que esses sistemas ou esses modelos tradicionais sobre lógica na filosofia basicamente tratam sobre leis e formas do pensamento. Nós vamos fazer isso também? Sim, mas o importante é entender, a partir da lógica da unificação, a consideração fundamental que a gente vai fazer é entender o ponto de início do próprio pensamento. Então tá aí, né, o grifo na tela, o destaque no texto, dica da prova. A lógica da unificação, a lógica do pensamento de unificação, vai começar pela consideração, antes de tudo, antes de falarmos sobre leis e formas do pensamento, certamente faremos isso na próxima aula, né, na sequência dessa, nós vamos tratar a partir do ponto de início do próprio pensamento. Beleza? É fundamental esse argumento, esse entendimento, para depois, quando formos tratar também sobre leis e formas do pensamento como sistemas tradicionais na filosofia, a gente ter um argumento, ter um fundamento, ter um background, uma premissa muito mais sólida, muito mais fundamentada. Beleza? Então, a lógica da unificação começa a partir da questão do porquê o pensamento ocorre e, então, examina as formas e leis do pensamento, como eu falei, já prometi para a próxima aula. Por que um ser humano pensa? Vamos já responder? Não leia o resto do texto, mas vamos aí já fazer algumas elucubrações. Vamos fazer algumas reflexões. Haja visto tudo aquilo que a gente já estudou ao longo de todo o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, todo esse pensamento de unificação, pensamento filosófico do reverendo Dr. Samya Moon. Passamos lá pelo primeiro capítulo, Imagem Original, falando sobre as características, atributos e estrutura de Deus. Estudamos ontologia, depois no terceiro capítulo voltamos a aplicar esses mesmos atributos, características e estruturas de Deus no ser humano, quando estudamos teoria da natureza humana original. E os capítulos seguintes temos revisitado todas essas ideias e conceitos, né, sobre o ser humano, como, por exemplo, axiologia, teoria da educação, ética, teoria da arte, teoria da história, epistemologia, enfim, né, todo o livro até esse momento estudado por nós aqui nas aulas facilitadoras. Então, quando a gente faz essa pergunta aí, né, por que um ser humano pensa? É claro que nós precisamos não dar uma resposta tão tempestiva, mas revisitarmos todos os conceitos e ideias, leis e princípios que nós construímos ao longo de todo o estudo do pensamento de unificação. E é o que a gente vai fazer durante essa aula, tá bom? Então vamos lá, dando sequência, a razão é que antes da criação do universo, Deus também se engajou em pensamento. Nós estudamos bastante, não muito aprofundadamente, o livro faz isso de forma aprofundada, mas nas aulas facilitadoras a gente deu ali uma passeada sobre esse tema quando falamos sobre Sun-San, Hyun-San, o Sun-San de Deus subdividido lá em Sun-San interno, intelecto, emoção e vontade, buscando valores de verdade, bem e beleza. E aí o aspecto Hyun-San interno, ideias, conceitos, leis e princípios, né? Todo o processo ali de aprendizagem que a gente revisitou aí no capítulo anterior, estudando sobre epistemologia, falando sobre processo de cognição. Enfim, né? Não vamos revisitar tudo isso, é só título de lembrança, né? Para você pensar, poxa, realmente nós já tratamos sobre isso
E se não estiver bem sedimentado, não se sinta desconfortável em revisitar essas aulas. Não, muito pelo contrário. Elas estão lá e é sempre bom a gente revisitar. Eu tenho até feito isso também, né? Algum tema que a gente vai abordar nas aulas que eu estou preparando, eu acabo tendo que passar ali numa aula ou outra que a gente tratou para buscar até mesmo exemplificações que a gente usou lá para a gente trazer de novo no tema que a gente está abordando no momento, né? Mas enfim, é só um parênteses aí. Fechando então esse parênteses, Deus se engajou em pensamento. Isto é, antes da criação do universo, Deus estabeleceu o propósito de realizar o amor baseado no coração e então fez planos de acordo com esse propósito. Isso constituiu seu pensamento, ou logos, ou palavra, protótipo, projeto, enfim, a gente usou vários exemplos quando estudamos logos, quando falamos sobre criatividade, quando falamos também sobre coração, como âmago ali, o impulso a partir do qual surge ali o desejo de amar, mas um amor verdadeiro, aquele que vive para o benefício dos outros, né? Enfim, né? Eu espero que você consiga revisitar e lembrar de todos esses temas que a gente abordou. Dando sequência, deste modo, um ser humano que é criado à semelhança de Deus estabelece o propósito de realizar amor baseado no coração. E então procede o pensamento a fim de cumprir esse propósito. Parênteses, olha o grifo, olha o destaque no texto, dica da prova, né, como eu sempre falo, né, sempre brinco, né? Um ser humano que foi criado à imagem de Deus, e a gente traduziu, ou melhor, a gente revisitou alguns argumentos que a gente usou lá no estudo da imagem original, e agora a gente está também revisitando lá no 3º capítulo, quando falamos do ser humano, na natureza humana original, criado à imagem e semelhança de Deus, estabelecendo então para esse ser humano um propósito também de realizar amor baseado nesse mesmo impulso do coração, o âmago de Deus, o âmago do próprio ser humano, e então vai prosseguir. O processo segue passando pelo processamento da mente lá no Sunsam interno, intelecto, emoção e vontade, né? Ou intelecto, vontade e emoção, buscando verdade, bem e beleza, processando com ideias, conceitos, leis e princípios lá no Rim-San interno, e aí esse processo a gente chamou lá de pensamento, é o processo do pensamento, a fim de cumprir esse propósito. Né? Fechando aí o parênteses, né? A gente só acabou lendo e tentando aí fazer você lembrar um pouco, né, daquilo que a gente também argumentou lá no 3º capítulo, Teoria da Natureza Humana Original. Essa é a forma original do pensamento humano, em resumo, de uma forma muito sintética, né? Sem muito aprofundamento, sem muito detalhamento. A gente vai detalhar um pouco mais, mas ainda assim, volto a reiterar a necessidade, depois de entendido aqui as nossas argumentações e exemplos, depois você se debruce no livro e aprofunde, tá bom? Beleza? Tá feito o compromisso? Beleza. Então vamos lá. Propósito, então, aqui, só para a gente, né, lembrar, se refere ao propósito para ser criado, que também consiste de propósito para o todo e propósito para o indivíduo. Nós falamos um pouco mais demoradamente sobre isso, estudando lá no 4º capítulo, em Axiologia, a teoria do valor do pensamento de unificação, falamos um pouco sobre isso daí, quando discutimos sobre valor e assim por diante, né? Como realizar o valor e desejo. Lembra que a gente também trouxe aí essa palavra desejo e conceituamos com a perspectiva do pensamento de unificação desejo, mas enfim. Né? Só para ilustrar onde a gente já passou por esse tema, talvez você está pensando aí, nossa, ele já falou sobre isso aonde mesmo? Tá a dica. 4º capítulo, Axiologia, uma teoria do valor, tá bom? De forma definitiva, esses propósitos duais são os propósitos pelos quais o ser humano deve viver e para esses propósitos o ser humano se engaja em pensamento. Então, o propósito, o objetivo, o ponto de início e direção do pensamento humano basicamente é realizar o seu propósito. Lembra, a gente quando falou também sobre base de 4 posições, elencando e ilustrando lá os modelos, as nuances de base de 4 posições, a gente colocou 2 possibilidades. Lembra quando a gente criou a estrutura da base de 4 posições, a gente disse ali que tinha um ponto comum, que a gente definiu ali como propósito, né? E aí a gente ilustrou propósito de criação.
e depois detalhadamente falamos em axiologia, propósito para o todo e propósito para o indivíduo. E o ser humano, no processamento do pensamento, tem como objetivo, como direção no seu processo de pensamento, no seu motivo para pensar, né? Por que o ser humano pensa? Para atingir e cumprir o seu propósito de criação, de existência, abrangendo propósito para o todo e também propósito para o indivíduo. E aí cabe dizer que entre propósito para o todo e propósito para o indivíduo, é claro, o primeiro deve receber prioridade e a gente já discutiu, inclusive, isso um pouco mais demoradamente, o que a gente não vai fazer agora, obviamente, né, lá no estudo de axiologia, tá bom? Assim, pensamento deve ser conduzido primariamente para realizar, então, o propósito para o todo e, em seguida, para realizar o propósito para o indivíduo. Assim, o propósito para o indivíduo é pelo propósito para o todo. Né? Fica entendido que eles estão num dar e receber, eles estão harmonizados, há uma complementariedade, né? E eles estão interligados. Então, não são coisas estanques, separadas, distintas, não congruentes. Não, muito pelo contrário. Né? O propósito do indivíduo, então, passa a estar, inclusive, englobado, ele está debaixo do guarda-chuva, está protegido pelo propósito do todo. Atendido o propósito do todo, subentende-se que o propósito do indivíduo também está sendo observado, está sendo visto, vislumbrado, atendido, né? Vamos dizer assim. Então, desta forma, os seres humanos originalmente estavam destinados a pensar não para o propósito inicial e de forma prioritária, satisfazendo o seu próprio propósito individual, mas prioritariamente, em primeiro momento, no primeiro estágio, no primeiro passo, é atender o propósito de amar os outros. Este é o ponto de início. Esta é a direção do pensamento original. E aí, nesse pensamento original, entenda, nós estamos falando do pensamento de Deus, aquilo que estudamos lá no primeiro capítulo, imagem original, e também, quando falamos no terceiro capítulo, sobre a natureza humana original, aquele propósito planejado, prototipado, desenhado, definido, detalhado e descrito na descrição da criação do ser humano. Beleza? Estou revisitando várias aulas, hein, de forma sucinta aqui, mas se você está acompanhando, você está vendo que a gente está revisitando vários capítulos e aulas anteriores, né? O padrão de pensamento. Qual é o padrão de pensamento? O pensar é padronizado? É normatizado? Como assim? Né? E a liberdade? Né? Já estou fazendo outras questões que precisam ser discutidas também, né? Mas o pensamento não é livre? Na nossa individualidade, que a gente tanto enfatizou lá no terceiro capítulo, Teoria da Natureza Humana Original. Mas quando você padroniza, você normatiza, você regulamenta, parece que liberdade é cerceada. Né? Parece que a individualidade é abolida. Será que é mesmo? Vamos discutir, né? Vamos pensar aí um pouco, né? Estou fazendo aí algumas indagações para você ficar atento. Tal como a ontologia da unificação e também o capítulo anterior de epistemologia da unificação encontram sua base na imagem original, assim também o sistema de lógica da unificação tem sua base na imagem original. Ou seja, nós falamos sobre Deus, um ser de leis, princípios, né? Ideias, né? Conceitos, né, um monte de estruturas ali que funcionam muito bem quando falamos, por exemplo, as posições da dualidade sujeito-objeto, o dar e receber, né, a lei do dar e receber, a ação dar e receber, né, que a gente fez uma aula específica sobre esse tema, as bases de 4 posições, a base de 4 posições, mas na verdade quando a gente fala as bases no plural, é porque a gente observa que ela acaba assumindo nuances muito próprias, né? Lembra que a gente falou? Base de 4 posições mantenedora de identidade, base de 4 posições desenvolvedora, base de 4 posições mantenedora de identidade interna ou externa, desenvolvedora interna ou externa. Então, quando eu falo no plural, né, não significa que são várias bases, diferentes tipos. Lembra? A gente discutiu bastante. Né? São apenas nuances da base de 4 posições. Beleza? Portanto, o padrão de pensamento está na imagem original.
Parênteses. O padrão de pensamento está em Deus, na estrutura, nos atributos, qualidades, estrutura de Deus. E essa é também a estrutura da lógica, a estrutura lógica da imagem original, que nós vamos agora replicar no formato do ser humano, na estrutura de lógica do ser humano, na estrutura de lógica de um ser humano de natureza humana original, ok? Só dando os ênfases ali, apesar que não está no texto, não tem grifo, né? Não tem dica da prova ali para você anotar, mas eu achei importante dar essa ênfase aí, né? Ajudando, tentando facilitar o seu entendimento. Ou seja, a base de 4 posições desenvolvedora interna e a formação do logos, o projeto, protótipo, plano, planejamento, em outras palavras, olha lá, olha a dica da prova. O padrão de pensamento é a harmoniosa ação, dar e receber, que ocorre no Sunsan, dentro do Sunsan, em Deus, também no ser humano, no Sunsan humano, entre aqueles elementos duais que a gente mencionou, Sunsan interno e Ryunsan interno, centrando nesse propósito, baseado no propósito definido pelo coração, né, vivência para os outros, propósito de criação. E aí, só um parênteses para ilustrar, mas você deve lembrar, porque eu já falei tantas vezes isso, né? Sunsan interno, intelecto, né? Vontade e emoção. Quais valores? Verdade, bem e beleza. Show de bola. E ali o outro elemento que vai ter dar e receber com o Sunsan interno, o Ryunsan interno, ideias, conceitos, leis e princípios. Beleza? Decorando já, né? Já está decorando. Essa vai cair na prova, tá fácil, porque eu estou toda hora revisitando essa estrutura, né? Então, basicamente, tá aí, né? Eu trouxe essa imagem, tá lá no Pensamento e Unificação, você já está habituado por todas as aulas anteriores que a gente já discutiu sobre a base de 4 posições. Então, basicamente, eu gostaria só de... Eu vou contornar aqui, essa daqui que eu estou contornando aqui embaixo, ó, a base de 4 posições aqui embaixo, denominada base de 4 posições desenvolvedora interna, entre Sunsan interno e Ryunsan interno, centrado no propósito, é o que a gente leu na tela anterior, lembra? Ele falou ali, é a harmoniosa ação dar e receber entre Sunsan interno e Ryunsan interno, formando o logos. Lembra quando a gente estudou essa base de 4 posições? É aquela que ocorre ainda dentro da mente, quando, por exemplo, você está prototipando. A gente brincou lá com alguns exemplos, né, se eu não me engano, a fabricação de um carro. Vamos bolar um carro. Então eu vou ter que usar uma série de leis, ideias, conceitos e princípios a priori que eu tive que estudar, engenharia, dinâmica, física, química, enfim, uma série de leis, né, de princípios, de conceitos científicos, que depois, usando criatividade e o desejo de atender e satisfazer o todo, trazendo conforto, ergonomia, potência, velocidade, rapidez, enfim, né, uma série de benefícios para o todo, né, eu estou prototipando o logos. A isso nós chamamos, o pensamento de unificação está chamando de estrutura de lógica, ou processo de pensamento. E a gente já tinha falado sobre isso lá no estudo dessa base de 4 posições. Então é só revisão para a gente, né? Estou revisitando coisas que a gente já discutiu, que não vou explicar tudo de novo, porque a gente já discutiu longamente naquelas aulas, né? E o livro muito mais aprofundadamente, é claro. Então, qualquer dúvida não está muito claro, volte ao livro ou volte às aulinhas, tá bom? Seguindo aí. Áreas relacionadas. Esse é um outro ponto importante que eu achei interessante trazer aqui para a nossa discussão, só a título de ilustração, para você perceber a grande diferença que existe entre a teoria de lógica do pensamento e unificação e os sistemas tradicionais de lógica já estabelecidos na filosofia. Então tá ali, vamos ali. Outro ponto que deve ser mencionado antes de seguirmos para o tópico principal da nossa discussão é o relacionamento entre lógica e outras áreas do conhecimento da existência humana. A lógica formal não trata com o relacionamento com outras áreas. A gente falou que ela serviria, e a gente fez uma aula inteira ali falando sobre a lógica formal, porque ela nos dá muito insumo, muitos argumentos, muitas coisas em comum que já estão discutidas na lógica formal, né?
nós estamos utilizando na estruturação do pensamento de unificação, na lógica, na sua perspectiva. Mas, um ponto que é importante observar, a lógica formal não conecta, né, a lógica com outras áreas. A lógica formal não trata com relacionamento com outras áreas. Então, a fim de corrigir a sua deficiência, a lógica dialética e a lógica transcendental de Kant apareceram como suas alternativas numa tentativa. Na lógica da unificação, o ponto de início do pensamento é a realização do propósito de criação, baseado no amor de Deus, e seu padrão é a estrutura lógica da imagem original. Parênteses, olha o grifo, destaque no texto, dica da prova. O ponto de início do pensamento. Nós estamos falando do pensamento humano, mas inevitavelmente, como nós somos seres criados à imagem de Deus, a imagem original, nós temos que mencionar e afirmar que a realização, o ponto de início do pensamento humano é a realização do propósito de criação baseado naquela estrutura que a gente já definiu e falou longamente, né? E no terceiro capítulo sobre teoria da natureza humana original, revisitamos isso estudando teoria da educação, na filosofia da unificação, a filosofia da educação a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Falamos novamente sobre isso em ética lá, falando sobre essa faculdade da vontade buscando a realização do bem. Falamos depois no outro capítulo sobre teoria da arte, falando sobre a faculdade da emoção buscando a realização do valor do belo, né? Enfim, vamos seguir aqui, mas eu estou só fazendo alusões a coisas que nós já discutimos e que é importante. Se você não entendeu, se ficou alguma coisa muito clara, revisite, tá bom? Ou revisite o livro, né? Se debruce sobre o livro. Portanto, há uma vasta gama de áreas relacionadas. E quais seriam elas? Eu acabei de elencar. Nós estamos conectando a forma do pensamento humano à realização do propósito da criação. O que ajuda o ser humano a realizar o seu propósito de criação? Primeiro ponto, entender os valores, verdadeiros valores, valores absolutos, né? Respeitando a individualidade, respeitando as peculiaridades de cada ser humano, mas os valores absolutos. Quais são eles? Está lá em axiologia. Depois, na educação, o que nós educamos para quê? Por que nós educamos o ser humano? Para ser um ser humano conectado com Deus, realizando o seu propósito de criação. Por isso, nós elencamos 3 formas de educação. Lembra quando nós falamos lá? Educação do coração, educação da norma, educação do domínio, né? Beleza? Tá tudo lá no livro. Tá aí nas aulinhas para trás, é só entrar aí nas aulinhas, você vai ver no nosso canal ali, Teoria da Educação, cada uma delas. A gente fez uma aula para cada uma das formas ou dos temas ali dessa tríade, né, desse tripé da filosofia da educação do pensamento e unificação. E aí, bem, a realização do bem está lá em ética, né, a partir da perspectiva do pensamento e unificação, tomando como base ação, dar e receber, base 4 posições, né, enfim. O belo, quando estudamos teoria da arte, lembra? A gente falou, inclusive, que a arte é a parte principal na formação da cultura humana. Olha o valor da arte, a importância da arte, do aspecto emocional de um ser humano original. Percebe? Então, tudo que eu estou dizendo aqui, essas áreas relacionadas, está aí, nós já estudamos tudo. Axiologia, teoria da educação, teoria da ética, teoria da arte, teoria de história, epistemologia, enfim, né, todas essas áreas que já estão estudadas são essas áreas relacionadas que nós estamos falando aqui, que o pensamento de unificação defende e faz a conexão. A lógica no processo de pensamento humano tem como centro, dica da prova, vai cair na prova, eu vou repetir o que a gente já falou em telas anteriores, inclusive está nessa também. O propósito do pensamento, ou o ponto de início do pensamento humano, é a realização do propósito de criação. Beleza? Qual o propósito é esse? Realizar o amor verdadeiro, aquele que vem do âmago de Deus, o amor original, amor verdadeiro. O que é amor verdadeiro? Falamos várias vezes, tem uma aula inteira falando sobre isso. Amor que vive para o benefício dos outros. Esse é um tipo de amor verdadeiro. É aquele que sacrifica o seu próprio indivíduo para o bem dos outros, porque se todos estão bem, o indivíduo está protegido. Propósito para o todo, propósito para o indivíduo. Percebe que a gente começa a circular e revisitar
temas que a gente estudou departamentalizadamente lá no passado, nas aulas anteriores, a gente acaba agora transitando por todas essas áreas, e são as áreas relacionadas à lógica. A lógica que nós estamos propondo a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Beleza? Então tá ali, ó. Isso é porque a origem do pensamento é a palavra de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus, o logos, né? E aí todas as áreas da cultura, e aí eu já falei educação, falei aí sobre, né, a parte da ética, e aí está incluído também moralidade, obviamente, né? A parte da arte e as suas várias manifestações, enfim, né? Todo esses aspectos e atributos que compõem o tecido da cultura humana, né? Todos eles fazem parte do propósito de criação do ser humano. Né? E é para isso que nós pensamos. Esse é o ponto de início, essa é a direção do pensamento humano, porque também é o ponto de início e a direção do pensamento de Deus. Então, na imagem original, a base de 4 posições desenvolvedora interna, olha o grifo que eu coloquei ali, de todas aquelas 4 nuances que a gente trouxe. Mantenedora de identidade interna, mantenedora de identidade externa, desenvolvedora interna, desenvolvedora externa. O pensamento de unificação está dando uma ênfase aqui agora na base de 4 posições desenvolvedora interna. Está aí também abaixo da minha imagem aí, na telinha, eu trouxe aí o gráfico do pensamento de unificação, um pouco mais elevado ali, a base de 4 posições desenvolvedora interna, é aquela que ocorre entre Sum-Sam interno e Ryun-Sam interno, né? Intelecto, emoção e vontade, e ideias, conceitos, leis e princípios. E o resultado disso é logos, projeto ou plano. Beleza? Seguindo ali, então, na imagem original, a base de 4 posições desenvolvedora interna, através da qual o logos, a palavra, o projeto, o protótipo, o plano é estabelecido, é formado, é a primeira parte da estrutura de 2 estágios de criação. Ó, falamos muito sobre isso também, hein? Tá lá, primeiro capítulo, né? Mas enfim, né? Senão essa aula vai ficar muito extensa. Consequentemente, logos, que é a palavra e ao mesmo tempo um conjunto de leis, princípios e conceitos universais, funciona em todos os seres criados. De forma semelhante, lógica está relacionada com todas as outras áreas, sendo que a base de 4 posições desenvolvedora interna, no caso, estrutura lógica. A estrutura lógica, olha aqui, a dica da prova. Vai cair na prova, nós vamos perguntar qual é a estrutura lógica a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Você vai falar base de 4 posições, desenvolvedora interna. E aí a segunda pergunta abaixo na prova vai ser assim, como é ou quais são os elementos que compõem a base de 4 posições desenvolvedora interna? Propósito, Sum-Sam interno, Ryun-Sam interno, logos. Beleza? Tá fácil? 10 na prova, né? Tá fácil. Então, essa estrutura lógica está relacionada com a base de 4 posições desenvolvedora externa na formação da estrutura de 2 estágios. Então, aí é lógico que se você fez um plano, tem o protótipo, tem o projeto, tem o logos, depois você tem que colocar ele na prática, reunir os ingredientes e fazer o bem que você prototipou, que você planejou, que você botou na prancheta, que você descreveu todos os elementos e componentes que vão compor esse novo ser que você vai criar. Enfim. Né? Essa é outra parte que a gente já vai falar adiante. Beleza? Então, a base de 4 posições interna nessa estrutura de 2 estágios de criação se torna a estrutura lógica. Né? Essa primeira, né, deixa eu circundar aqui para te ajudar. Então, essa primeira aí que eu estou circundando na sua tela, a base de 4 posições desenvolvedora interna entre Sum-Sam interno e Ryun-Sam interno, formando logos. Isso nós chamamos o pensamento de unificação chama de estrutura lógica. E a base de 4 posições externa, aí é essa aqui que está do lado ali, né, onde a gente vai centrado no mesmo propósito da base de 4 posições interna. Nós vamos pegar agora o logos produzido lá na mente, né, vamos dizer assim, através do processo de pensamento lógico, e vamos aplicar, né, na estrutura aqui para criar um novo ser substancial. A isso, o pensamento de unificação chama de estrutura de cognição.
Vamos abrir um parênteses. Na epistemologia, quando nós falamos tanto do método de Kant, né, o método transcendental, também quando falamos do próprio método do pensamento de unificação de cognição, nós falamos desse estágio do externo para o interno. Lembra? A gente pega, através dos nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, entramos em contato com algum ser, algum objeto, algum ser existente, e aí essa informação vai ser transmitido como um sinal para o nosso cérebro, né, para o nosso hardware. E aí o processamento, enfim, a gente não vai explicar isso tudo de novo aqui. Mas a cognição sempre vem do externo para o interno, né? E aí depois tem uma resposta? Tem. Mas o importante é você entender que quando a gente passa para essa estrutura externa, da base de 4 posições desenvolvedora que eu acabei de circundar aí na sua tela, nós estamos falando da estrutura de cognição. É a nossa capacidade de captar e absorver sinais e informações que depois nós vamos remeter para o nosso processamento, aqui, para o nosso hardware, né, para o nosso cérebro e a nossa mente. Enfim, não vou me estender porque a gente já discutiu isso em epistemologia. Então, seguindo ali, né, essa seria a estrutura do domínio. A estrutura de cognição, que é a base de 4 posições na aquisição de conhecimento, é a partir da natureza. É formada na pesquisa científica e a estrutura de domínio é a base de 4 posições formada na produção e prática, tal como na indústria, governo, educação, arte e assim por diante. Um parênteses bem resumidinho aqui. Quando vem como input, né, eu estou pegando um objeto, eu estou vendo um objeto, eu estou ouvindo o som desse objeto, estou vendo as cores, sentindo o cheiro, enfim, qualquer que seja dos sentidos, a forma como você captou o sinal, a informação e mandou para o seu processador, depois, fazendo ali os processos de cognição e colação, usando já ideias, conceitos, princípios que eu já possa ter armazenado dentro do meu rim-san interno, eu posso depois também, com a minha criatividade, transformar, elaborar e continuar no processo criativo modificando esse ser. Né? É o que nós fazemos. Então percebe essa estrutura de cognição no aspecto de input, né? Depois vai sair como um impulso para o domínio, onde eu vou exercer através do conhecimento dessas leis, ideias, conceitos e princípios, com a criatividade, vou exercer o domínio. A criatividade co-criando e novamente criando novos seres. É como a gente faz, por exemplo, a gente pega metais e transforma em tantos utensílios que a gente tem fundamentais para o nosso conforto do dia a dia, né? Eu peguei o metal, mas enfim, pode ser a madeira, algodão, enfim, né? São N as possibilidades e eu não vou me estender nessa discussão, porque são coisas que a gente já discutiu, né? Então, assim, lógica, a qual está baseada na estrutura lógica, está intimamente relacionada com todas as áreas culturais, as quais estão baseadas na estrutura de cognição e domínio. Porque a lógica também vai usar os elementos, os ingredientes, né, que eu produzo, né, através do meu processo de cognição. Então, tudo aquilo que a gente estudou ali no capítulo anterior sobre epistemologia, agora a gente está aplicando novamente aqui em lógica. Né? Eu absorvi informação e fui armazenando isso. E essas informações armazenadas me dão também referencial para aprimorar e desenvolver novas informações, novos princípios, novos conceitos, novas ideias. E aí eu vou exercer, através do domínio, né, pelo conhecimento desses ideias, conceitos, leis e princípios, com a criatividade, intelecto, emoção e vontade, eu passo a criar novas coisas. Então percebe que é um processo que relaciona todas as áreas. A lógica ela não está solta. O pensamento ele não é uma coisa solta. Ele está normatizado e tem o padrão. Né? Quando eu falei de padrão ali na tela anterior, né, numa das telas anteriores, parece uma coisa normatizada, regulamentada, sem liberdade. Não! Só que toda a individualidade, toda a liberdade gira em torno desse propósito comum, desse propósito de criação que todos nós temos, atender o todo e atender o indivíduo, realizar todos esses valores que a gente já construiu ao longo de várias aulas, né? Sem me estender.
Então, estrutura da imagem original, um pouquinho para ilustrar melhor aí essas nossas argumentações. Vamos revisar aqui de forma breve a estrutura da imagem original. Como já explicado, a imagem original consiste dos dois estágios da base de 4 posições, interna e externa. Está aí o modelinho, a gente falou bastante sobre isso lá na imagem original, revisitamos isso também na teoria da natureza humana original, no 3º capítulo, mas enfim. Essa estrutura é chamada de estrutura de dois estágios da imagem original, e a gente estudou sobre isso. A estrutura dos dois estágios, semelhante nos seres criados, é chamada de estrutura de dois estágios de existência. Além disso, cada uma das bases de 4 posições interna e externa assume uma natureza mantenedora de identidade e uma natureza desenvolvedora, formando assim as bases de 4 posições desenvolvedora e mantenedora de identidade. Já discutimos isso também lá em base de 4 posições. As bases de 4 posições desenvolvedoras interna e externa são chamadas de estrutura de dois estágios de criação, e aí o exemplo, né, o esquema gráfico que eu importei e que a gente já utilizou no estudo desse tema lá anteriormente. Sendo que todo ser criado é feito à semelhança das estruturas de dois estágios, todo ser de verdade individual possui a estrutura de dois estágios de existência e a estrutura de dois estágios de criação. Portanto, olha o grifo, dica da prova, nos seres humanos, a estrutura de lógica, parênteses, base de 4 posições de desenvolvedor interno, entre Sun interno e Ryun interno, formando logos. Fechando parênteses. A estrutura de cognição, abrindo outro parênteses, né? Base de 4 posições externa, né? O logos, Ryun-san, um novo ser, centrado no propósito. Seguindo, fechando parênteses, a estrutura de existência e a estrutura de domínio, abre-se outro parênteses, o mesmo modelo anterior, a base de 4 posições, desenvolvedor externa, né? Logos, Ryun-san. Fechando parênteses. Assumem as estruturas de dois estágios, base de 4 posições desenvolvedora interna, base de 4 posições desenvolvedora externa. Assim, toda a base de 4 posições formada em nossas vidas cotidianas ao longo de um dia, quantas vezes a gente pode vir fazer isso, dependendo da profissão, da sua atividade aí, né? Talvez isso seja feito num número muito elevado, ou numa outra atividade num número um pouco menor. Mas enfim, né? Cotidianamente, nós realizamos e formamos essas bases de 4 posições, e de forma necessária elas vão assumir a base de 4 posições de dois estágios, ou seja, uma interna e uma externa, né? Ou seja, essa estrutura de dois estágios que ele menciona aí. Isso também significa que qualquer área na qual a formação da base de 4 posições desenvolvedora interna é enfatizada, e também qualquer área na qual a formação da base de 4 posições desenvolvedora externa seja enfatizada, estão no relacionamento complementar uma com a outra. Vamos pegar aí um exemplo lá da fábrica de carro. Você vai ver que tem uma parte da turma lá que não trabalha na fábrica, eles trabalham na área de planejamento, de projeto, de laboratório, enfim. Então eles estão ali planejando. E tem a outra área que é a parte fabril mesmo, né? A parte mecânica, onde eles vão juntar os componentes, peças, formando motor, a estrutura, carcaça, etc, etc, etc. Então percebe, né? De uma forma muito singela, eu estou tentando ilustrar esses dois momentos aí, da base de 4 posições interna e a base de 4 posições externa. Mas elas são complementares, porque estão dentro do mesmo processo fabril, aí vamos dizer, né? Por exemplo, lógica que está relacionada principalmente com a estrutura interna, e pedagogia e outras, que estão relacionadas principalmente com atividade de domínio, concentrando assim na estrutura externa, estão num relacionamento mutuamente complementar. Eu acho que o meu exemplo ali foi legal, né? Acho que ajudou a ilustrar, né? Para a gente não se estender na discussão. Em conclusão, todas as estruturas de dois estágios na sociedade humana derivam da estrutura de dois estágios, que está lá na imagem original no primeiro capítulo do livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, portanto, todas estão interrelacionadas. E aí uma estruturazinha resumindo tudo isso que a gente falou. Percebe aí 4 estruturas? Ó, nós falamos aí estrutura de cognição, estrutura de lógica, estrutura de existência e estrutura de domínio. E as interrelações estão mais notórias aí no sistema esquemático, né? Fica melhor, né? Vamos falar aí, ó, o ser humano no seu Sun-san, tem lá o Sun-san interno, o Ryun-san interno, dar e receber, essa é a estrutura lógica que a gente falou, né? Intelecto, vontade,
emoção, ideias, conceitos, leis e princípios. Dar e receber, essa é a estrutura lógica do ser humano, tal qual é em Deus. A estrutura de cognição, aí já é a inter-relação entre o ser humano e qualquer ser criado, qualquer ser existente. Existe o interesse e o conhecimento no processo cognitivo que a gente já discutiu lá em epistemologia. Não vou ilustrar aqui de novo para não ficar muito longa essa aula, tá? Estuda lá. E a isso nós definimos estrutura de cognição. Aí a estrutura de existência é cada um dos seres existentes. Lá em ontologia a gente falou sobre isso, no capítulo 2, teoria do ser, né? Todos têm essas características ou atributos duais ali, né? Personificados aí na imagem em sujeito e objeto, e a harmonia deles formando a estrutura da existência. E a estrutura de domínio, por quê? A partir do momento que o ser humano toma conhecimento das leis, ideias, conceitos e princípios que regem todos os seres existentes, aí ele pode exercer domínio, né? Ele vai botar em prática, né? Com a sua criatividade, né? Não podemos esquecer dessa palavra fundamental, né? Com a sua criatividade, ele vai colocar em prática ideias, conceitos, leis e princípios, criando novos seres ou aprimorando seres existentes, como a gente faz com mineral, madeira, tecido, etc, 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 né? Então, aí seria o que está descrito aqui embaixo com estrutura de domínio. Então, né, esquematicamente eu acho que fica um pouquinho melhor, né? Todo esse conteúdo de texto que a gente leu aí, eu não poderia deixar de trazer, porque senão ficaria muito sem sentido essa imagem, né? Mas enfim, vamos lá, seguindo aí. Estrutura da formação do Logos e base 4 posições de desenvolvedor interno. Também é uma revisitação que nós vamos fazer, né? Vamos fazer uma revisãozinha, um lembrete ali da aula sobre Logos. Como explicado, lógica é a ciência referente às leis e formas do pensamento. Beleza? O fundamento da lógica da unificação reside na base de 4 posições interna no Sunsan original de Deus. Sunsan interno, Ryunsan interno, Logos, né? Centrado no propósito. Especificamente a base de 4 posições desenvolvedora, né? Porque tem como centro propósito. Porque se eu tirar o propósito de colocar coração, ela passa a ser mantenedora, lembra? Estudamos bastante sobre isso, né? Portanto, devemos examinar como o pensamento é criado na base de 4 posições desenvolvedora. Então, esse gráfico a gente já discutiu lá na base de 4 posições, quando a gente falou sobre operação de ideias ou pensamento, né? O Sunsan, né? Interno ali, ideia, intelecto, emoção e vontade. O Ryunsan interno, ideias, conceitos, leis e princípios. E o dar e receber, a ação dar e receber entre essas duas estruturas, é o que nós chamamos de operação de ideias ou o pensamento, focado no propósito. O centro é propósito, né? E aí, o processo de criação natural, como a gente já mencionou. Então, como explicado na teoria da imagem original, o Sunsan interno da base de 4 posições de desenvolvedor interna se refere a intelecto, emoção e vontade, já falei. E o Ryunsan interno, ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos, também já falei, né? Na base de 4 posições de desenvolvedor interna, a ação dar e receber ocorre centrando no propósito, o qual é estabelecido centrando no coração, que é a base de 4 posições mantenedora de identidade. Isso quer dizer, a ação dar e receber ocorre a fim de realizar o propósito de criação, ou o propósito do coração, onde logos ou um plano é formado lá no Sunsan de Deus. Quando ele fez esse processo de operar ideias, o processo de pensamento, numa estrutura lógica, com intelecto, emoção e vontade, ideias, conceitos, leis e princípios. Normatizado, né, parametrizado pelo propósito do coração, ou propósito de criação, tá bom? Né? Falamos bastante sobre isso, aqui é o resumo miniaturizado e sintetizado de tudo que a gente já vem discutindo, né? Portanto, o plano formado é o plano para realizar esse propósito de amor. Esta é a estrutura lógica. Isso é um grifo, é nota, por favor. É dica, vai cair na prova. Perguntou lá na prova, o que é, a partir da perspectiva do pensamento de unificação? A estrutura lógica, a gente vai explicar, é atingir ou buscar realizar o propósito de criação na estrutura de logos baseado no plano de Deus, que é Sunsan interno, intelecto, emoção e vontade. Ryunsan interno, ideias, conceitos, leis e princípios, prototipando. E esse protótipo é o que tem que ser realizado. Eu vou pensar, eu vou desenvolver ideias e a minha estrutura lógica caminha por esse caminho. Esse é o norte
que direciona o meu processo de pensamento como ser humano de natureza humana original. Beleza? Assim, a estrutura lógica se refere à base, 4 posições internas do Logos, que é formada através da ação da receber interna para realizar o propósito do amor. Acabei de falar isso, tá? Eu só falei com um pouco mais de argumentos o que está nessa frase aí que eu acabei de ler. Beleza? Então aí a estrutura de novo, né, para você perceber, né? Nós estamos enfatizando para você perceber. Essa estrutura que a gente lá atrás chamou de base de 4 posições, desenvolvedora, interna, para a formação do Logos, através de sunção interno, intelecto, emoção e vontade, junção interna, ideias, conceitos, leis e princípios, isso é estrutura lógica de um ser humano original, criado e que vive assemelhando-se ao ser original, à imagem original, Deus. Beleza? Vamos seguir? Vamos lá. Os seres humanos também devem formar, então, essas bases 4 posições internas para o benefício de realizar o propósito do amor, a semelhança com a estrutura lógica da imagem original. Assim, o pensamento deve ser conduzido a fim de realizar o amor. Ponto. Sucinto, resumido, esse parágrafo que eu não podia deixar de trazer, né? Tá lá no livro, tem mais coisa, lógico. Mas, enfim, porque ele sintetiza tudo que a gente está argumentando até essa tela, né? Beleza? Essa é boa, né? Anota isso daí, né? Eu não grifei, vai cair na prova? Não, mas é a ideia sintetizando, resumindo, tudo isso que a gente veio falando aí, né, nas telas anteriores para construir essa estrutura lógica do pensamento de unificação, né? Então, a forma original do pensamento humano. Originalmente, o pensamento humano é motivado pelo coração ou amor. Deveria ser motivado pelo coração e amor. Deveria estar motivado pelo coração e amor. Qual coração? O coração de Deus. O amor de Deus. Aquele que eu falei que a gente precisa sintonizar. Eu acho que eu usei lá na teoria da imagem original, né? Na teoria da natureza humana original, eu usei esse exemplo de que um ser humano de natureza humana original é aquele que o seu coração está de forma muito refinada e alinhada no dial de Deus ali, conectado na mesma sintonia, na mesma frequência. Não tem chiado, não tem outras frequências tentando invadir. Não. Tá perfeito ali, afinado, limpo o som, a imagem é perfeita, entendeu? É a exemplificação que eu, se eu não me engano, dei lá na teoria da natureza humana original para mostrar que tipo de coração e que tipo de amor o ser humano deveria ser motivado a alcançar e realizar. Isto é, o pensamento é para a prática do amor. Amor verdadeiro, amor que vive para o benefício dos outros. É importante enfatizar isso, porque senão fica lá, amor, que amor, né? Não é qualquer amor, esse amor que vulgarmente a gente vê aí ilustrado em novelas e filmes. Claro que não, claro que não. Liberdade também é para a prática do amor. A gente já discutiu isso também, né? Vamos revisitar isso? Você precisa? A gente falou sobre isso várias vezes, né? Falamos, por exemplo, em axiologia, então fica a dica, né? Qualquer coisa, revisita lá, né? Mas liberdade não é fazer indiscriminadamente o que dá na cabeça, né? O pensamento também é livre assim? A individualidade transforma a forma de pensar individualizada, peculiarizada, né? Singularizada na sua pessoa. Mas existe norma, existe regra, existe um princípio norteador, existe um padrão, né? E o padrão está aí definido e a gente está explicando ele com clareza para você. Se alguém faz más ações ou odeia os outros em nome da liberdade, dizendo, não, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Faz, né? Faz, pode fazer, pode. É liberdade. Isto é, de fato, um abuso da liberdade, é uma violação, porque existe regra. Né? O ser humano não foi criado para odiar, não foi criado para prejudicar, não foi criado com a mas ele faz. Por quê? Essa é outra discussão. Mas originalmente, na sua natureza humana original, isso não deveria acontecer. A prática do amor é para realizar um mundo do amor ou um mundo do ideal de criação. Se as pessoas pensam mais e mais sobre o propósito de realizar o mundo do amor em breve pode ser realizado.
Neste ponto, vamos analisar o relacionamento entre lógica e a estrutura de dois estágios de criação, o qual já mencionamos muitas vezes. A estrutura de dois estágios de criação consiste de base de 4 posições desenvolvedora interna e a base de 4 posições desenvolvedora externa, que são formadas sucessivamente e são interdependentes, né? A interna é para o propósito da realização da externa e a externa só existe porque previamente, anteriormente a ela, ocorreu a interna, né? Ponto. Nesse momento, o logos é formado com a base de 4 posições desenvolvedora interna, a qual é a estrutura lógica. Você percebe? É um grifo que eu já fiz na outra tela, já falei para você anotar, tá no seu caderninho aí anotado. Eu estou só grifando de novo para mostrar que ele reiteradamente, enfaticamente, reafirma que na base de 4 posições desenvolvedora interna, onde Sunsan interno e Ryunsan interno estão produzindo logos, ali existe uma estrutura lógica, propósito, Sunsan interno, Ryunsan interno e logos. Então, qual é o relacionamento entre lógica e a base de 4 posições desenvolvedora externa? Né? Se eu estou dizendo que a estrutura lógica está na interna, qual é o que ocorre, então, quando eu faço pela interdependência que a gente mencionou anteriormente ali, na base de 4 posições de desenvolvedor externo. A base de 4 posições de desenvolvedor externo é necessária para a lógica? Sim, ela é absolutamente necessária, porque ela é o propósito que eu almejo realizar fazendo a interna. Né? Eu estou planejando fazer um carro. Eu quero o carro, mas no primeiro momento eu preciso sentar e desenhar. A roda vai ser como? Qual é o diâmetro? Qual o tipo de motor? Como é que eu vou fazer para ele funcionar? É elétrico, é combustão? Percebe que o objetivo já está definido, mas antes eu preciso sentar e pensar muito demoradamente numa estrutura lógica para que esse objetivo seja funcional, eficiente, eficaz, né? Enfim, tá bom? Eu estou tentando ilustrar da melhor forma possível, de forma sucinta, né? Então ela é absolutamente necessária, porque na lógica da unificação o pensamento é conduzido a fim de realizar o propósito de criação, ou realizar o amor. E o amor ele é substancial, mas eu preciso pensar, eu preciso entender, aprender, cognizar. A gente teve esse verbo lá quando a gente falou sobre epistemologia, cognizar essa informação, aprimorar ela, tratar ela através de intelecto, emoção e vontade. Criando no logos o plano do que eu vou fazer, de como eu vou fazer isso. Essa é a estrutura lógica. Percebe qual é o propósito dela? E a relação que ela tem com a externa? Ela existe para atingir o objetivo, ou seja, realizar a externa. Ela ocorre na interna, mas ela está focada na realização da externa. Portanto, a prática do amor é o requisito para amar. Prática se refere à realização daquilo que foi pensado na mente de uma pessoa, previamente pensado. A gente não faz na louca. Né? Se faz na louca, tem muita probabilidade de dar problema, né? Mas enfim, a ideia, o original é pensar antes de fazer, né? Ter uma estrutura muito bem planejada, né? O objetivo da prática são todas as coisas e os seres humanos, isto é, prática é amar todas as coisas e os seres humanos. Assim, pensamento é necessariamente acompanhado com motivação, propósito e direção. E ele deveria ser praticado como uma ação. Tem a estrutura lógica, mas ele é focado na realização. Motivo, né, propósito e direção. Então tá aí, né, o exemplo de novo, né, ele traz esse gráfico ali no livro e eu trouxe essa estrutura dos dois estágios mostrando já agora na parte prática, né, nós estamos falando aí, esse é o esquema da base de 4 posições desenvolvedora externa à luz da estrutura lógica. A gente fez o plano usando a estrutura lógica, e agora a gente tem que colocar ela em prática, né? O plano, o projeto, o logos, a palavra está ali, e aí eu vou pôr não dar a receber com o objeto que eu almejo, e aí a gente vai ter o resultado, a ação propriamente, né? Esta unidade de pensamento e prática tem sua origem em Deus. Primeiramente, Deus fez planos ou formou logos, então começou a criar todas as coisas, os seres humanos. E os seres humanos. Isto é, Deus planejou, ele formou logos, ele definiu a palavra e começou a criar, né? 2 estágios, né? Formulou o projeto e começou a criar. Essa é a estrutura de 2 estágios de criação. Lógica formal somente trata com as formas e leis do pensamento.
Falamos isso lá nas primeiras telas, quando a gente começou a definir o que a gente discutiu hoje. A gente falou, ó, a lógica tradicional, o sistema tradicional de lógica, ele fala sobre leis e formas. A gente vai falar? Vai. Mas o importante é falar primeiro do ponto de início do pensamento. Qual é o foco? Porque a estrutura lógica, ela tem um foco, ela tem um objetivo, ela tem um alvo, ela tem um target a ser alcançado, né? Então, a partir do ponto de vista da lógica da unificação, a lógica formal não está incorreta, mas ela é incompleta, né? Por isso que a gente falou lá nas primeiras aulas que a gente iria falar um pouco sobre a lógica formal, porque a gente usaria muitos insumos a partir dela, mas que a gente deveria complementar. É o que a gente está fazendo agora, né? Pelo menos até esse momento a gente fez um grande acréscimo aí, um complemento legal para elucidar e depois podermos estudar mais adiante as leis e formas do pensamento à luz do que nós estamos estudando agora, na perspectiva do pensamento de unificação. Uma unidade de conhecimento e ação, ou a unidade de teoria e prática, é necessária. Sua base teórica é a estrutura de 2 estágios de criação. O estágio de entendimento e o estágio de razão. Vamos lá. É importante a gente observar aqui, nesse processo de cognição, que a gente falou alguma coisa bastante, até falamos ali em epistemologia, o livro fala bem mais, né? Mas a gente vai dar uma revisitada para você perceber, nesse processo de estrutura lógica, como é que a gente estrutura ele, como é que a gente constrói, como é que a gente dá a ele insumos para funcionar bem, né? Porque a estrutura lógica é lógico, né, que precisa ter bem definido referenciais, paradigmas, leis, ideias, conceitos e princípios muito bem aprofundados, argumentados, comprovados, né, e intelecto, emoção e vontade muito bem desenvolvidos, para que nessa estrutura lógica o resultado seja bom, né? Vou me aprofundar nisso aqui agora, não, porque a gente ainda não entrou nessa discussão. Então, na cognição, há 3 estágios. O estágio sensorial, o estágio de entendimento e o estágio racional. Isso corresponde à lei do pensamento e unificação de conclusão através de 3 estágios. Sendo que o estágio sensorial é a entrada através da qual as informações entram a partir do exterior, ele é somente o estágio de formação de cognição. E a gente falou um pouco breve ali no capítulo anterior, estudando epistemologia, exatamente desse processo. Quando você vai... a primeira forma de captar ou assimilar informações para serem processadas, cognizadas e armazenadas como novas leis, novas ideias, novos conceitos e princípios dentro do nosso Ryun-san interno, o primeiro estágio é esse, é o sensorial. Você tem que ter um contato, você vai ver, você vai ouvir, você vai saborear, vai cheirar, vai tocar. E essa informação, sensorialmente, é transmitida para ser processado, né, e cognizado, como a gente já estudou em epistemologia. Beleza? Só uma ilustraçãozinha baseada no que nós já estudamos no capítulo anterior, né? Então, sendo que estágio sensorial é a entrada através da qual as informações entram a partir do exterior, como eu acabei de exemplificar, ele é somente estágio de formação. Pensamento é conduzido no próximo estágio, quando essa informação é enviada para o nosso hardware, né? Ali onde ela vai ser processada. Nesse estágio que a gente chama de crescimento, e também definimos esse estágio como estágio de entendimento, e aí depois vai passar para um outro estágio que nós chamamos de aperfeiçoamento ou de racionalização, ou razão. No estágio de entendimento, aí sim, dentro de Sun-san interno, Ryun-san interno, atuando, trabalhando, interagindo, vão processar, operar ideias, codificando e armazenando num determinado departamento ali, né, matemática, física, química, do nosso HD chamado Ryun-san interno. No estágio de entendimento, então, o pensamento é afetado pela informação vinda do exterior. Entretanto, no estágio racional, o pensamento aí passa a ser conduzido livremente baseado no que a gente já tem armazenado de leis, ideias, conceitos e princípios. Beleza? Mas a gente vai falar mais detalhadamente adiante. Em termos de fisiologia cerebral que a gente estudou lá em epistemologia, como foi explicado, né, nesse capítulo anterior à epistemologia, é considerado o estágio sensorial do pensamento, ocorre nos centros sensoriais, né, basicamente os 5 sentidos. E aí, os canais que levam as informações para o nosso hardware, o nosso cérebro.
o estágio de entendimento na área da associação parietal e o estágio racional na área da associação frontal. No estágio de entendimento e também no estágio racional, uma estrutura lógica semelhante à estrutura da imagem original é formada. No estágio de entendimento, o pensamento é restrito pelo senso de conteúdo entrando a partir do exterior. Eu não grifei, mas vamos ler com calma essa parte aqui, ó. Então ele diz assim, ó, no estágio do entendimento, no estágio de crescimento, a partir do momento que eu assimilei a informação, seja por qual canal dos meus sentidos, encaminhei essa informação para o meu hardware do cérebro, né, ele vai ser encaminhado para lá. Quando chega nesse ponto, aí entra o que ele chama de estágio de entendimento. O pensamento aqui ele está restrito ao senso de conteúdo que veio. Então, por exemplo, eu via uma rosa vermelha. Então, essa informação eu peguei sensorialmente pelos meus olhos e encaminhei para o meu cérebro. Tenho informações armazenadas previamente no meu Hyun-San interno. Rosa, a cor vermelha, se tem uma intensidade vermelho forte, vermelho fraquinho, quase rosa, enfim. Eu tenho essas informações armazenadas e esse senso de conteúdo me permite fazer colação. Tá? É isso que ele está dizendo ali. Beleza? Esse conteúdo a partir do mundo exterior e o protótipo do mundo interno são colados, como eu acabei de mencionar, concluindo a cognição até esse ponto. Aqui, como uma completa base de 4 posições interna, a mantenedora de identidade, é formada com a estrutura cognitiva ou lógica. No estágio racional, né, a partir dessa colação com as informações previamente armazenadas e o novo senso de conteúdo que eu absorvi através das minhas características sensoriais, né, dos meus sentidos, né, vai me jogar essa informação agora para o aspecto racional. No estágio racional, o pensamento é livre para se desenvolver na base do conhecimento obtido no estágio do entendimento. Aqui uma nova concepção, ou um plano, ou um novo ser multiplicado pode ser estabelecido. A estrutura neste ponto é a base de 4 posições desenvolvedora interna. O desenvolvimento do pensamento no estágio da razão. No estágio da razão, como o pensamento se desenvolve? O pensamento é feito através da ação dar e receber. Primeiro, através da ação dar e receber entre Sun-San interno e Hyun-San interno, um primeiro passo, logos ou um plano, um ser multiplicado é formado com a conclusão desse processo do pensamento. Isso às vezes conclui o processo, né? Mas, na maioria dos casos, é necessário formar um segundo passo de logos, um novo plano, baseado nessa conclusão. O logos formado no primeiro passo foi armazenado no Hyun-San interno como uma nova ideia ou um novo conceito, e ele vai ser utilizado, mobilizado como um banco de dados para um novo passo no pensamento, quando eu for exercer criatividade. Então, essa nova informação assimilada, eu jogo ela no banco de dados, né, e ela vai ser referencial e paradigma no novo processo de pensamento na aplicação da criatividade, esse atributo humano, para desenvolver um novo ser, né, um ser multiplicado, um novo plano, como ele mencionou ali. Juntamente com muitos outros dados que a gente já tinha armazenados, né, ideias, conceitos. Dessa forma, o logos do segundo passo é formado, o qual é novamente armazenado no Hyun-San interno para ser de novo mobilizado num novo processo. E eu lembro que eu mencionei alguma coisa aí nessa sequência de passos quando estudamos epistemologia no processo de cognição e na formulação de novos planos, novas ideias, novos conceitos, novas concepções, né? A gente usou inclusive essa expressão, né? Então, o terceiro passo do logos vem a ser formado. Na sequência, o pensamento segue para o quarto, quinto estágio e assim sucessivamente. Assim, em muitos casos, até mesmo um pensamento simples não termina no primeiro estágio, mas continua muitas vezes se intelecto, emoção e vontade perceberem a possibilidade, com criatividade, de desenvolver um novo ser. Então, ele não vai encerrar simplesmente como armazenar uma informação. Você foi para a escola, aprendeu lá em química, física, mas não é a área que você gosta, então é uma informação que você armazenou, você sabe, mas você fica pensando, acho que eu nunca vou usar isso na minha vida, né? Porque eu não vou trabalhar nessa área. Mas aquelas que realmente são do seu interesse, elas vão ser revisitadas lá no seu banco de dados e vão ser utilizadas na concepção, na criatividade de novos seres dentro da área que você se dedica e que ama de paixão, né?
Então, seguindo ali, né, em muitos casos o pensamento não termina no primeiro estágio, mas continua muitas vezes. Esse é o processo de formar a base de 4 posições no estágio racional. Isso é chamado de desenvolvimento do pensamento de uma forma espiral, usando, obviamente, criatividade, né? A dica aí que eu daria é a criatividade. Então, esse é o processo que segue ali, né? Você vê que ele está aqui da direita para a esquerda, né, fazendo esse processo, um sam interno, um sam interno, né, a criação de um logos que vai ser usado como referencial num outro processo e assim sucessivamente, fazendo esse processo sequencial, e a gente já tinha mencionado isso numa tela anterior, perdão, no capítulo anterior, né, não numa tela anterior. Então, o pensamento continua a se desenvolver infinitamente no estágio racional, sendo que ele é um processo da base de 4 posições desenvolvedora. Entretanto, no desenvolvimento do pensamento, o novo passo começa depois que um passo anterior é concluído. Assim, o desenvolvimento do pensamento consiste das formações sucessivas de bases de 4 posições concluídas. Portanto, o pensamento se desenvolve pela repetição desses passos completos. E a gente já tinha falado sobre isso lá em epistemologia, né? E aí já, para encerrar essa nossa aulinha de hoje, fazendo cena dos próximos capítulos, dando sequência no estudo da lógica da unificação, na próxima aula a gente vai entrar propriamente aí no estudo das formas do pensamento. Aí a gente vai aprimorar um pouco melhor isso que a gente discutiu aqui de uma forma bem resumidinha, tá? Então fica tranquilo, não esgotei o assunto e a gente vai revisitar ele, mostrando exatamente como está aí na sua tela. Esses 3 estágios aí que a gente usa dentro do pensamento de unificação, na estrutura da lógica, nós vamos observar, né, esse estágio sensorial, que é a percepção, o estágio de entendimento, o questionamento, e o estágio racional, ou especificamente o pensamento. Né? E essa é a sequência que a gente vai trabalhar, mas isso é tema para a nossa próxima aula. Então é isso, já vamos encerrando essa aula aqui. Agradeço aí a sua atenção, espero que você tenha curtido, né? Gostado dessa aula. Se gostou, deixa ali uma curtida, né, na base do nosso vídeo, né? E aí a gente se vê na próxima aula. Beleza? Então é isso. Nos vemos lá dando sequência aí na lógica da unificação. Nos vemos então. Até mais. Tchau, tchau.